Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos dar uma continuidade na leitura do nosso livro que nós estamos lendo, O Reavivamento Prometido. Ele é desse pastor, vocês verem. Você consegue adquirir esse livro na Casa Publicadora Brasileira. Aqui abaixo está o símbolo da casa. E eu já deixei aqui, eu acho que no primeiro ou no segundo vídeo que estamos lendo o livro, o número de telefone do WhatsApp da Casa Publicadora Brasileira, onde vocês possam fazer a sua compra e ela chega na sua casa pelo seu endereço, pelo correio, Sedex, como vocês quiserem. Vamos lá? O Pentecoste trouxe sobre eles a presença do Consolador, sobre quem Cristo havia dito: Ele habitará em vocês. E mais adiante ele diz: Convém vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outro. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Está aí em João capítulo 16 e no versículo 7. Desde então adiante o Espírito Cristo iria habitar continuamente no coração de seus filhos. A união com ele passaria a ser mais próxima do que quando ele esteve pessoalmente entre eles. Pense nisso. É realmente inacreditável. Hoje, nossa união com Cristo, mediante o Espírito Santo, pode ser mais íntima do que se tivéssemos sido um de seus discípulos há 2000 anos. Podemos ter um relacionamento mais íntimo com Jesus hoje, através do Espírito Santo, do que seus seguidores tiveram antes do Pentecostes. Ellen White escreve, acrescenta: a obra do Espírito Santo é imensurável. Grande é dessa fonte que poder e eficiência vem ao obreiro de Deus, e o Espírito Santo é o Consolador, como a presença pessoal de Cristo para a alma. O Espírito Santo é um Consolador pessoal. Em João 14, versículo 16, Jesus declara: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E em João 16, 7, o Mestre apresenta: Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Em João capítulo 14, versículo 15 e 16, os pronomes ele e ele são aplicados 24 vezes ao Espírito Santo. Em João capítulo 14, 15 e 16. Os pronomes ele e dele são aplicados 24 vezes ao Espírito Santo. Ele é o nosso consolador pessoal. O Novo Testamento foi escrito em grego e a palavra grega traduzida como consolador. Essa é uma palavra maravilhosa que literalmente significa separado com o propósito de ajudar. Algumas traduções usam a palavra advogado. Um advogado era um assistente legal no sistema do corte romana, chamado para auxiliar em um tribunal de justiça. De acordo com Leo, no seu comentário sobre o Evangelho de João, qualquer amigo que tomasse a iniciativa de ajudar em um momento de necessidade legal poderia ser chamado de um paracleto ou advogado. E aquele que se levanta conosco em todos os momentos, confortando, instruindo, fortalecendo, guiando e enchendo o futuro de esperança.
Veja, já esteve ao lado de alguém que, embora atingido por uma tragédia e sofrimento, parecia irradiar uma paz sobrenatural em meio às lágrimas? É bem provável que o Espírito Santo, o amigo que conforta e encoraja todos os que creem, habitasse em seu coração. O Espírito de Deus não nos priva das dores humanas. O próprio Jesus experimentou toda a gama de dor humana e trauma emocional. Ele se sentiu isolado, sozinho, quando assumiu a culpa de nossos pecados na cruz. Mas no meio de nossa dor temos aquele que se levanta ao nosso lado, um amigo que nos dá paz, que ultrapassa toda a compreensão humana. O Espírito Santo é o nosso consolador pessoal. Ele pode nos dar força sobre-humana, coragem, paz, quando tudo ao redor parece estar sem desintegrado. Uma noite, logo após terminar uma palestra sobre profecias em Los Angeles, fiquei sabendo que uma pessoa da nossa equipe de apoio havia se sentido mal e desmaiado, e junto com os outros eu me apressei para saber melhor sobre seu estado. Ficou logo claro que ele estava com sintomas de ataque do coração. Chamados imediatamente o socorro e corremos com ele para o hospital. Embora as coisas parecessem correr bem nos primeiros dias, sua condição de repente piorou. E antes que os médicos pudessem operá-lo, nosso amigo faleceu. O que me maravilhou naquela época e ainda me maravilha hoje foi a paz que o Espírito Santo deu à esposa dele em meio à dor e tragédia inesperada. Naquele momento de tristeza e sofrimento, ela teve paz interior. O Espírito Santo estava com ela, ajudando, confortando, encorajando e guiando essa mulher como um amigo. As traduções de João 14:16 indicam Jesus enviando outro consolador ou confortador. Em latim, a palavra para consolo, conforto, vem de duas palavras conforte, que significa fortalecer. O Espírito Santo, habitando em nosso coração, é como um amigo íntimo em que confiamos para nos dar força e face de qualquer situação que o inimigo apresentar. Ajuda para a nossa necessidade diária. Que fraquezas fazem parte de sua constituição genética. Aqui tem tentações? Você tem cedido vez após vez? Que pecados parecem enganá-lo continuamente? Será a ira, impureza ou amargura? Seria algum vício físico fora do controle? Ou quem sabe um espírito crítico? Deus está completamente consciente dessas batalhas espiritual que ocorrem na mente de cada pessoa. Ele enviou o Espírito Santo como nosso consolador, para vencer os poderes das trevas que nos escravizam. Ele enviou o Espírito Santo para cortar as correntes que nos prendem e nos libertar. Ele enviou o Espírito Santo para que pudéssemos encarar o inimigo com força. O reavivamento ocorre quando abrimos o coração ao ministério poderoso do Espírito Santo em nossa vida. Ninguém é tão vil, ninguém é tão decaído que esteja além da operação desse poder do Espírito Santo em todos quantos querem se submeter ao Espírito Santo. Deve ser implantado um princípio novo de vida. A perdida imagem de Deus deve ser restaurada na humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, uma mudança completa pode ser operada em sua vida.
Em João 14:17, Jesus fala do Espírito Santo como o Espírito Santo da verdade. Em João 16:13, Jesus declara: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é o nosso professor pessoal para nos instruir nos caminhos da eternidade, enquanto lemos a palavra de Deus. Não há verdade que devemos conhecer sobre a qual o Espírito Santo esteja despreparado para nos instruir. A única forma de entender a palavra de Deus é através do Espírito Santo. Algumas pessoas estudam a Bíblia de Deus para provar que os outros estão errados. Outros estudam a palavra buscando a verdade mediante a sabedoria humana. Eles colocam todas as faculdades da mente para trabalhar a fim de entender a Bíblia, mas continuam confusos. O livro Caminho a Cristo descreve nossa necessidade de ter o Espírito Santo nos ajudando a entender a Bíblia. Só nos é possível chegar a compreender a palavra de Deus mediante a iluminação do Espírito pelo qual ela foi dada. O mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever a Bíblia nos ilumina ao lê-la hoje. Nosso divino professor revela as coisas profundas, ocultas da palavra de Deus, assim como as coisas profundas de nosso próprio coração. No profundo da nossa alma esconde-se um pecado secreto, atitudes, pensamentos contrários aos princípios de Cristo. O Espírito Santo traz esse segredo à luz para que possamos lidar com eles. O Espírito Santo nos ensina constantemente ao estudarmos a palavra de Deus, a deixar nossas dúvidas, medos, ansiedade e preocupações aos pés de Jesus. O mesmo Espírito Santo que revelou a verdade aos profetas da Bíblia, quando eles as escreviam, revela a verdade a nós, quando estudamos. O salmista orou: Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, 107. Ele continua sua petição: Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. Salmos 119, 154. A palavra de Deus é o fundamento de todo reavivamento. O Espírito Santo nos leva a aplicar a palavra de Deus pessoalmente. Tome como sua a seguinte oração: Jesus, percebe que não posso entender tua palavra sem teu Espírito. Ao lê-la, peço que o Espírito Santo me convença do pecado. Instrua-me na justiça, impressione-me acerca das urgências de viver na hora do juízo. Ó Senhor, eu desejo e aceito qualquer seja a verdade que tu tens para mim, quaisquer mudanças que tu queres efetuar em minha vida. Eu as quero também. O Espírito Divino e Celestial vem instruir-me. O verdadeiro vigário de Cristo na terra não se assenta no trono papal em Roma. O verdadeiro vigário de Cristo na terra é o Espírito Santo, enviado na sala de trono do universo, como nosso professor e instrutor em toda a verdade. Há ainda outro aspecto acerca do ministério do Espírito Santo que não devemos negligenciar. Como guia pessoal, o Espírito Santo convencerá você de pecados não confessados. Ele procurará preveni-lo de cair, convencendo-o do que é errado. Antes de sua decisão, ele pode trazer um mandamento bíblico à sua mente. Pode dar a você o senso de convicção acerca de algo que você estiver prestes a fazer. O Espírito Santo o conduzirá à vontade de Deus em todas as decisões da vida.
João 16, versículo 13, descreve o Espírito Santo como aquele que nos guia. Em Isaías 58, versículo 11, Deus promete que ele nos guiará continuamente. Salmos 32, versículo 8, acrescenta: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves a seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Primeiro, Deus nos guia por meio da convicção profunda do Espírito Santo. Segundo, Ele nos guia por meio das passagens inspiradas pelo Espírito em sua palavra. Terceiro, Ele também nos guia quando o Espírito Santo impressiona outros a dividirem palavras da sabedoria e conselho conosco. Quarto, às vezes Deus nos guia ao permitir que o Espírito Santo proporcione uma experiência tão providencial em nossa vida que um caminho simples se abre diante de nós e percebemos o modo pelo qual Deus está agindo. E é através do Espírito Santo que Deus nos guia. O homem pomba. Há muitos anos havia um guia no deserto da Arábia que nunca se perdia. Ele carregava em suas vestes um pombo-correio, com uma corda longa e fina ligada à sua perna. Quando ficava em dúvida quanto ao caminho a seguir, ele atirava o pombo ao ar e ele rapidamente tensionava a corda, à medida que tentava voar na direção de casa. As pessoas chamavam aquele guia de o Homem-Pomba. O Espírito Santo, a pomba celestial, nos levará de volta para casa. Abre seu coração a ele. Compareça adiante de Deus sinceramente com esta oração. Senhor, entrego minha vontade à tua. Entrego a ti minhas ambições egoístas. Senhor, tudo o que quiseres que eu faça, eu farei. De todos os hábitos que quiseres que eu desista, eu desistirei. Senhor, tu és meu consolador, meu mestre, meu guia. Desejo que habites em mim, através do teu Santo Espírito, hoje e sempre. O Espírito Santo trará reavivamento à sua vida. O batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecoste, o levará a um reavivamento da verdadeira religião e à operação de muitas obras maravilhosas. Agora é o tempo de buscar o batismo do Espírito Santo e o reavivamento genuíno. Você abrirá hoje seu coração à pomba celestial. Santo Espírito, luz divina, brilha neste meu coração, afugenta as sombras da noite e torna em dia minha escuridão. Aplicação pessoal. Neste capítulo discutimos o ministério do Espírito Santo na vida de cada cristão. Uma das tarefas do Espírito Santo é colocar em cada coração o desejo de ver outras pessoas salvas no reino de Deus. Assim como o Espírito Santo guiou Filipe para a Etiópia, Pedro até Cornélio e Paulo à prisão de Filipos, assim Deus nos guia, homens e mulheres, hoje, para compartilhar seu amor. Nesta semana, em seus momentos de devoção, ore diligentemente por pessoas específicas. Moisés implorou pelo povo de Deus, Daniel intercedeu por Israel, Jesus orou por Pedro, nominalmente, em Lucas 22, versículo 31 e 32. Paulo orou pelos cristãos em Éfeso, Filipos e Colossos. Quanto mais específicos somos em nossas orações, citando nossos familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, mais poderosamente Deus trabalhará com sua Bíblia aberta. Reivindique as seguintes promessas. Mateus: Pedi dar-se vós a buscar e acharei,
batei e abrir-se-vos-á. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Achegamos nós, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Enquanto você reivindica essas promessas, escreva o nome de 3 pessoas nas listas e ore por elas diariamente. Até aqui a gente leu sobre todo o assunto do Espírito Santo na vida de um cristão. Que lindas palavras, que quando são reunidas tudo sobre o mesmo assunto, a gente consegue entender melhor. Jamais conseguiremos alguma coisa sem o Espírito Santo, porque ele é nosso guia, nosso consolador. Ele nos dá força, nos dá coragem, ele nos mostra onde estamos errados. Ele é o nosso professor. Sem ele, jamais entenderemos a palavra de Deus. Por isso é tão importante, como for estudar a Bíblia, pedir ao Espírito Santo que ele nos ajude a entender. Mas fazer isso de todo o coração, para que podemos realmente, coração sincero, entender o que ele vai nos explicar. Como é importante orar, ter uma oração intercessória. Hoje mesmo, separe um tempo, anote em um papel os nomes das pessoas que você gostaria que estivessem no céu junto com você. E ora por essas pessoas fervorosamente de todo o coração, intercedendo por elas, para que elas possam alcançar a misericórdia de Deus assim como você alcançou. Certamente você foi alcançada porque muitas outras pessoas oraram e intercederam por ti também. Espero que você esteja gostando da leitura desse livrinho, como já recomendei, para que vocês comprem esse livrinho. É um custo bem baixo, muitas vezes vocês conseguem até em oferta. Então, vale a pena esse livrinho, pessoal. Vale a pena. Não deixe de estudar a palavra de Deus, que é muito importante. E vamos orar. Querido e bondoso Pai, pedimos que o Senhor sopra sobre nós o Espírito Santo da verdade, consolador que o Senhor nos deixou. Que ele nos guie em toda a verdade, que a gente possa entender todos os planos que o Senhor tem para nossas vidas. Prepare o nosso coração para aceitar fazer-se a tua vontade e nos ajuda a renunciar aquilo que não te agrada, Senhor, para que podamos estar de pé diante do Senhor e preparados para o dia da tua volta. E que o Senhor nos usa como instrumento nas tuas mãos para interceder por outras pessoas que ainda não conhecem a tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você está chegando agora, que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque no sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe com suas amigas, seus amigos. Por favor, escute o vídeo do começo ao fim, para poder entender o que Deus está falando. Tenho certeza que essa mensagem pode transformar vidas de muitas pessoas que estão nesse momento se sentindo até mesmo abandonados, mas Deus está convosco. E que essa palavra possa alcançar o maior número de pessoas possível, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.